Fala, galerinha do quinto ano, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, professor Lucas Henrique aqui, gravando mais um vídeo, quinto ano, ok? Como prometido, e cá estou, né? Pedido solicitado pelos alunos, o nome da galera, né? Mandando um abraço para todo mundo aí. Para Ana Carolina, para Ana Flávia, Ana Laura, Arthur, Celso Henrique, Heloísa, Gabriel, Melo, Gabriel Silva, Aísa, Jonathan, João Pedro, Lara, Laura, Luiz Eduardo, Maria Laura, Mateus, Natan e Rafaela Monteiro. Estão todos citados, lembrados, e um forte abraço a todos vocês, ok? Hoje nós estávamos, eu estou aqui ligando o livro digital, né? Então eu estou com ele aberto aqui. Nós estávamos na página número 9, né? Vocês concordam? Não vamos esquecer, hein? Student's Book. Beleza, pessoal, nós falamos a respeito de algumas paisagens, né? Vamos misturar um pouquinho de geografia aí, hein? Com inglês. Olha que interessante. Nós falamos sobre forest. Apertem o pause, repitam, escrevam, né? Os nomes estão no livro, né? Por isso que eu não vou colocar legenda por enquanto. Então, forest, island, lake, river, waterfall, village, town, countryside, volcano e hill, beleza? Essas paisagens. O forest, nós temos um exemplo aqui no Rio de Janeiro, Tijuca Forest. Então, seria a floresta da Tijuca. Floresta. Island. Island é legal. Nós temos algumas interessantes aqui no Brasil. Por exemplo, Florianópolis, né, a capital de Santa Catarina, fica em uma island. It stays na island. Nós temos a maior ilha, eu até separei o nome aqui, ó. Maior ilha fluviomarítima do mundo fica no estado do Pará, que é a ilha de Marajó, ou Marajó Island, né? O nome vem antes. Lá na Bahia nós também temos a Taparica Island, ok, pessoal? Se vocês não conhecem, digitam aí no Google, aperta o pause, que os lugares lindos, cara, vale muito a pena conhecer nesse nosso Brasil. You should visit those places. They are very beautiful. They are very cool. You should visit there. Ok? Vocês deveriam visitar lá. Ok, let's go. River. Perdão, eu pulei. Lake. Lake vai ser aquela quantidade de água parada, né? Não tem aquele curso que segue. Lake. Nós temos o famoso Pampulha Lake em Belo Horizonte. Olha, legal, essa é uma das mais famosas no Brasil, ok? E o river, né? Nós temos um grande, enorme river lá na região norte do Brasil, com certeza um dos maiores do mundo, né? Vocês lembram? O Amazonas River, The Amazonas River, né? O Rio Amazonas, muito grande, muito bonito, vale a pena conhecer também, hein? Waterfall, nós temos aqui na nossa cidade, Waterfall, né? Usina Velha, o Waterfall, cachoeira. Aqui agora, de acordo com a foto, vocês podem ver também lá na página 9 do Student's Book, Village, né? Então, Village é uma vila, é um grupo pequeno. Nós temos aqui em Candeias algumas vilas, né? Que tem a cidade, que é o município, né, a zona urbana, e nós temos as comunidades rurais ou vilas, village. Nós temos lá os Pis, Pereiras, Vieiras, e Buraqueiros e por aí vai. Aqui o distrito é grande, Pimentas, né? Então vários exemplos. E aí do lado vocês podem ver de village, town, que aí já tem um asfalto, tem casa, tem carro, tem tudo ali bonitinho. Town ou city, né? São duas palavras utilizadas para cidade ou município. Countryside. Olha, de acordo com a foto, vocês podem ver countryside. Em outras palavras, o countryside é interior. Vocês podem ver que a foto mostra uma paisagem intocada, natural, né? De acordo com a geografia. Então, perguntam, aonde você mora? Você mora na capital, numa cidade grande? Eu falei, não, eu moro bem no interior. I live in the countryside. Minas Gerais, countryside.
no interior de Minas Gerais, ok? Olha lá, volcano é um vulcão, como está em atividade, soltando gases e lava e tudo mais. E rio, o rio nada mais é do que uma colina, né? Subir uma colina, uphill, descer a colina, downhill. Muito comum entre os ciclistas falar a respeito disso. Vamos lá, pessoal. No número 3, tá falando write the new words in your notebook. Então escreva essas novas palavras no seu caderno, dividindo-as de duas maneiras, de acordo com o livro. Man-made. Repita. Significa feito pelo homem, né? Nada mais é. E do outro, forest. Você vai dividir então em duas colunas, né? O que foi feito pelo homem? Já dou as respostas, tá bem tranquilo, bem fácil. Village e town. E as demais, forest, island, lake, river, waterfall, countryside, volcano and rill. They are nature, ok? Ótimo. Agora nós vamos chegar no número 4, que é o mais interessante, que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, ok? Look at the pictures. Ask and answer. Use in, on, next to or between. Vamos explicar o in, né? Nesse exato momento eu estou dentro de uma sala. Assim como vocês devem estar no quarto de vocês, ou na cozinha, na casa, que seja na escola, dentro de um ambiente fechado. Então, I am in the classroom. Eu estou dentro de uma sala de aula. I am in, ok? O segundo, on. Se eu pegar um exemplo para vocês, on the picture, o quadro, a foto, is on the wall, sobre, né, na superfície de algo. Então o quadro ele está pregado na superfície da parede, que nem essa foto aqui, The photo or this picture is on the wall, como se fosse um muro aqui, uma parede que seja. This photo, The Avengers, os Vingadores, ok? Então vamos lá, falamos do in. Olha que interessante, dentro, o on é sobre, na superfície de algo. Next to, na sala de aula, I am next to you. Eu estou próximo de vocês na sala de aula. I am next to you. But, after the class, mas depois da aula, I am not next to you. Eu não estou próximo de você. Porque vocês estão na casa de vocês, eu estou na minha casa, há uma distância a ser considerada, nós estamos longe. Então, I am not next to you, eu não estou próximo de você, ok? E o between? Tadã! Vou tentar fazer um exemplo aqui. Vamos imaginar que esta moto, the motorcycle is between my two pens. A moto está entre duas canetas. Só um exemplo, só para mostrar que ela está entre, né? O between, pessoal, é utilizado quando nós temos duas coisas ou pessoas. Algo está entre duas coisas ou pessoas. Se tiver uma terceira, quarta, quinta pessoa, utilizamos um outro termo, mas por enquanto nós ficamos do between, ok? Nós falamos sobre 4 palavrinhas novas. O in, então, I am in the classroom, eu estou dentro da sala de aula. The picture is on, na superfície, on the wall. Que mais? Next to, in the classroom, I am next to you, estou próximo de vocês. E between, quando, sei lá, se tivesse duas pessoas aqui, o João e a Maria, eu poderia falar que eu estou entre eles. I am between them. I am between João and Maria. Ok? Beleza. E hoje, pessoal, eu passei um trabalho para vocês, né? Para entregar na próxima quinta-feira, né? Então, você tem uma semaninha para fazer. Por favor, o façam caprichado, bonitinho, com capa, se possível, né? Foram 10 perguntinhas para vocês responderem. E eu utilizei o there is e o there are. Eles nada mais são do que o verbo haver
do nosso português. Quando a gente olha para a rua, erradamente muitas vezes falamos, tem um carro na rua. O ter, ele é mais para posse, né? E o que eu quero dizer sobre existência, há um carro na rua, ou há 2 carros na rua, ou há muitos carros na rua. Isso aí é o português. O a não é um artigo definido, mas o H-A e o acento agudo, pelo amor de Deus, como dito na sala, como dito não, como implorado na sala de aula, vocês nunca mais vão esquecer desse H-A e o acento agudo, porque é o verbo haver, existência. Por favor, não se esqueçam disso, conto com vocês. Então, vamos lá. Eu olho para a rua aqui agora e falo, há 10 carros na rua. Beleza, vocês entenderam? Há um carro na rua. Português. Vamos para o inglês. Let's go back to the English language. Utilizamos o there is e o there are. Por quê? O is e o are, olha só, gente, é o verbo to be. E o is para o singular e o are para o plural. Então, diferente do português, o inglês tem como diferenciar se há um carro ou 2 ou mais carros na rua, por exemplo. There is a car on the street. Olha o on aí, ó, sobre a rua, na superfície da rua. There is a car on the street. Mas há mais de um. There are 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cars on the street. Então há 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carros na rua. There are, por plural de existência, há vários carros na rua. E o trabalho para vocês foi o seguinte, utilizando essas palavras sobre paisagem que nós vimos hoje. Is there ou are there, eu já não lembro aqui agora que eu escrevi para vocês, né? Eu tenho aqui na memória do celular, estou usando ele para gravar, mas is there a forest in Brazil? Perguntei se há uma floresta. A forma de perguntar, a gente usa is there. E aí, o que eu quero saber da pergunta, is there a forest in Brazil? Há uma floresta no Brasil? Para respondê-la, yes, there is. É a resposta curta, yes, there is. Mas se você quiser acrescentar algo mais, yes, there is a forest in Brazil. Eu pedi, give me examples, né? Me dê exemplos, o que você achar. Igual eu falei, a floresta da Tijuca, o Tijuca Forest in Rio de Janeiro. Olha pra você ver que interessante. Beleza. Are there, próxima pergunta, are there islands in Brazil? Give me 2 examples. Então, há ilhas no Brasil? Nós temos algumas, né? O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, tem uma costa enorme, linda, maravilhosa. O Brasil é incrível, as nossas praias. Então, are there islands in Brazil? Yes, they are. Então, veja só que na pergunta, o verbo to be veio para frente. Are there islands in Brazil? Olha a resposta como é que muda. Yes, there are. Se quiser melhorar a resposta, yes, there are islands in Brazil. E você cita os nomes depois. Nós temos a Ilha do Marajó, nós temos um monte de ilha aí, Marajó fica no Pará, entre outras, que eu não estou lembrando, que tem a de Florianópolis, né? Lá de Santa Catarina, da capital, daquele estado, e por aí vai. Então, e as demais são assim, pessoal. Vocês vão usar essas respostas, there is ou there are, faça uma pesquisa, né? Sobre alguns nomes, igual eu perguntei o nome da cachoeira daqui de Candeias, ela é bem interessante, viu? Nome de um rio, nome de um lago, se há, beleza? There is e there are, né? O there is para o singular, there are para o plural. Contem comigo, pessoal, mandem mensagem, viu? Tamo junto, um forte abraço, bons estudos, fui!